Olá pessoal, retornando aqui, dando continuidade ao último vídeo, que foi intitulado Sozinhos em Alto Mar, ou Sozinho em Alto Mar, que é uma relação entre a individuação, né, como Jung chamou, despertar consciencial, que a gente pode chamar também de Samadhi Nirvana, como eu disse, mas é a relação entre esse despertar consciencial e a transição entre esse processo. Porque no despertar consciencial a gente acaba recebendo uma carga, uma grande carga de energia psíquica e principalmente proveniente das sombras, né, das nossas sombras, daquilo que a gente não conseguiu ressignificar, significar e que ficou contido, né, ali no nosso inconsciente. O ego não pôde manejar, não teve artifícios, não teve ferramenta para manejar. Então essas sombras elas vêm à tona. Normalmente elas estão durante a nossa vida e a gente acaba nem percebendo muito bem, mas quando você entra num processo de visitar o inconsciente, né, o inconsciente profundo, é normal, né, é comum vir à tona essas sombras para que elas sejam tratadas, para que elas sejam trazidas à luz, né. É um tanto quanto estranho, às vezes, para muitas pessoas que não têm contato assim, com essa expressão, apesar dela ter sido já convencionada, tá aí nas grandes redes, em vários vídeos do YouTube e tudo mais, muita gente falando sobre, mas esse lado sombrio não significa mal, né? Muito pelo contrário, a gente está usando as sombras, aquilo que não está à luz, aquilo que a gente deixou dentro de nós, aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente não quer ver no espelho. Eu falo isso muito pro pessoal durante os processos ali do inconsciente profundo, os trabalhos que a gente faz, que a gente, durante o despertar, nós não estamos se olhando no espelho. Muito pelo contrário, nós estamos dentro de uma sala em que essa sala reflete em todas as faces. Nós temos espelhos em todas as paredes, teto e piso. Então nós estamos refletidos em todos os cantos. E aí não tem como a gente não olhar. Então isso vem, né, à tona, emerge a nossa superfície do consciente para que a gente possa tratar. Então é um trabalho ali de manejo do ego, junto com o consciente e o processo do inconsciente. E no despertar consciencial, como eu disse, a gente caminha do eixo ego-self, ego, si mesmo, né? Ego caminhando para o inconsciente, para o superior, como a gente queira dizer. Tá? A gente pode usar todas essas expressões e elas são corretas, estão corretas. O livro que eu comentei para vocês é esse, Passagem do Meio, de James Hollis. Quem tiver a oportunidade de ler no futuro, quem desejar, é uma boa leitura. De qualquer forma, eu vou utilizar todas as marcações que eu fiz no livro para fazer esses vídeos, né? E a gente poder fazer uma reflexão sobre. Então hoje a gente vai falar sobre um trecho que está relacionado, consta no livro e está relacionado à individuação, o mito junguiano para a nossa época. Então, individuação, o mito junguiano para a nossa época. Então, o autor diz: a experiência da passagem do meio, ou a crise da meia-idade, como eu disse no vídeo anterior, não é diferente de acordar e descobrir que estamos sozinhos, balançando no navio, sem nenhum porto à vista. Nossas únicas opções são voltar a dormir, pular do navio ou agarrar o leme e seguir viagem. Então, as duas opções anteriores, dormir é difícil. Uma vez que você começou o início do despertar, você de fato já despertou, em algum sentido, em algum percentual. Então, por mais que você queira dormir, né, deixar isso recolhido lá no inconsciente e viver só a vida do consciente, o eixo ego consciente, fica muito difícil você negar o que você já sabe. O véu foi tirado, então você viu, e agora você tem como missão, né, como trabalho interno, como lição de casa, manejar esse conteúdo. Pular do navio seria tomar um outro rumo, uma outra opção. Muitas pessoas buscam essas fugas, mas no teu íntimo, lá no seu íntimo, você sabe que você deixou algo para trás. O navio ficou lá. Se ele vai afundar, porque ele não tem nenhum condutor, a gente não sabe. Se ele vai ficar à deriva, mas mesmo que ele afunde, os destroços deles ficarão no fundo do mar.
no fundo do rio, onde ele estiver navegando. E ele estará lá, se decompondo aos poucos. Então, é um tanto quanto difícil pensar em deixar algo à deriva e para se decompor naturalmente. O quanto isso não vai nos consumir em termos de consciente, né? Em termos de vida, no teu silêncio ali, na tua noite, nos teus sonhos, né? E agarrar o leme e seguir a viagem, talvez seja o melhor caminho. Por mais que seja um mar tempestuoso, um mar agitado, ou um rio muito sinuoso, com muitas curvas, o melhor caminho é, se estamos sozinhos em alto mar, agarrados no leme. Por quê? Estamos sozinhos em termos de que o despertar tem que partir de dentro para fora, né? Aliás, de fora para dentro, né? A gente caminha para dentro de si. Então, já que estamos caminhando para dentro de si, estamos buscando algo que só nós podemos manejar. Ninguém pode fazer por nós. Mas quais são as ferramentas? O navio, o mar e o leme. E o leme vai te mostrar, né? Com o leme nas mãos, você vai poder direcionar para onde você quer ir. E se a gente trazer isso para o senso comum, se a gente trazer isso para nossa pseudo-realidade, o que seriam essas ferramentas? O navio, o mar e o leme? Seriam as ferramentas que nós temos aqui, em termos de terapias, em termos de psicologia, né? Em termos de análise. Então, nós temos essas ferramentas e diversas. Se vocês pensarem em termos de terapêuticos, né, em termos de terapia, nós temos aí diversas ferramentas para nos auxiliar, para equilibrar a nossa energia, para fazer uma análise clínica e a gente falar sobre esses conteúdos e entender a fonte desses conteúdos. Então, é mais ou menos isso que o autor quer dizer, né? Então, já que decidimos despertar para essa nova vida, para essa nova pessoa, considerando que esse despertar é, como Jesus Cristo falou, retornar ao Pai, retornar ao todo, retornar à consciência coletiva, retornar à nossa consciência superior. Então, já que a gente decidiu fazer isso, o melhor caminho é sim, agarre o leme e navegue por esse rio ou por esse mar. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. Obrigado.